A maior parte da hortifruticultura consumida na Baixada Cuiabana vem de outros estados. Este é um mercado consumidor potencial para a agricultura familiar, que tem recebido poucos incentivos para este tipo de produção. E qual será o plano deste novo governo para os pequenos agricultores? E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário estadual de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, Suelmi Fernandes. Boa tarde, secretário. Boa tarde, eu agradeço o convite. É um prazer estar no Jornal do Meio-Dia. Secretário, os maiores representantes aí do PIB do agronegócio de Mato Grosso fazem parte do atual governo de uma forma ou de outra. E aí? Sobra espaço para fortalecer a agricultura familiar que está abandonada, como a Ivânia colocou, Sim. E há muito, muito tempo. Eu acho que a intenção do governo em transformar a Secretaria de Agricultura com foco em agricultura familiar já demonstra uma intenção clara por parte do vice-governador, que é um grande líder do segmento do agronegócio hoje. Esse é um assunto absolutamente estratégico e que ele tem liderado, inclusive, o setor da grande produção para poder, de forma colaborativa, construir um outro espaço, uma outra oportunidade. Até como um espaço de poder incluir socialmente alguns municípios que ficaram abandonados Porque aqui o foco sempre foi em cima dos grandes produtores. Eles é que recebiam ajuda. Não é demais hoje falar que a gente pode um dia ser autossuficiente em agricultura familiar, assim como disseram que um dia que nós iríamos ser campeão no agronegócio. Eu acho que a gente pode e deve desenhar e construir esse futuro. Acho que é viável. Tem todos os elementos com a crise de abastecimento hídrico do sul do país, sudeste, e cria uma janela de oportunidades interessantes, afora o potencial do mercado consumidor, que é gigantesco, né? Não dá para conceber importar produtos de alimentação que a gente come no almoço e na janta de outros estados, como Goiás, Paraná e até do Pará. Nesses primeiros dias de gestão, qual que é o diagnóstico que o senhor já faz da pasta que ficou, né, com a Empaer e com o Intermate? E o senhor contava um pouco antes da entrevista que é o próprio prédio da secretaria está comprometido? Com certeza. Um retrato do abandono da agricultura familiar como um todo é a situação hoje física do nosso prédio. Eu acabei de receber hoje um diagnóstico prévio da Defesa Civil. É um prédio que vai ter a recomendação de uma interdição parcial em função das condições de funcionamento, principalmente da rede elétrica. É um prédio de 40 anos de funcionamento, nunca sofreu uma reforma digna, um monte de gambiarrinha para cá, gambiarrinha para lá, e isso põe em risco a vida do cidadão e principalmente o patrimônio público como um todo. Então, eu acho que isso dá uma demonstração de como está a situação da política pública como um todo também. A gente achou tudo desorganizado, não existe um diagnóstico efetivo hoje sobre a situação de produção de agricultura familiar. Se hoje, Lúcio Soares, você me pedir, eu quero comprar 100 caixas de tomate, eu não sei onde está esse produtor. Então, não existe um diagnóstico seguro para saber onde está se produzindo, como está produzindo, quanto está produzindo, para a gente poder abrir oportunidades de comercialização, que é o grande problema hoje no mercado como um todo, além do fomento técnico que é necessário e a regularização fundiária, que é o assunto mais caro da agricultura familiar. São propriedades clandestinas tentando produzir alguma coisa hoje sem financiamento, em função de não ter a terra como garantia real. Secretário, na abertura da entrevista foi dito aqui o seguinte, que a maior parte, a grande parte, a maioria esmagadora dos hortifrutigranjeiros que são consumidos aqui vem de fora. Dá para se estabelecer um prazo de quando essa realidade pode mudar? Eu acho que até o final do governo a gente está colocando como meta, hoje nós importamos algo em torno de 70%, 80% do que nós comemos, que eu vou comer agora no almoço, vem de Goiás, principalmente Goiás ou vem do sul do país. Inclusive a parte de hortifrutigranjeiro como um todo. Então a gente entende que nos próximos 4 anos, se a gente conseguir construir um pouco da nossa autossuficiência e aproveitando a oportunidade do Estado de pelo menos 30% de diminuição dessa realidade, já é uma meta, eu acho que razoável ser alcançada, dá para fazer. A gente precisa melhorar a condição objetiva da Secretaria de formular a política pública. Nós já vamos construir esse ano um plano estadual de agricultura familiar que traga um diagnóstico factível e real da situação da agricultura no Estado. Podemos ter um susto, mas vamos ter com certeza boa surpresa de produções que existem no Estado a despeito de toda a política pública, de todo investimento. Então, acho que isso é um marco inicial para saber como mexer nesse arranjo produtivo. Melhorando a Empaer, que é um braço importante da capacidade técnica, e o diferencial, eu acho que vai funcionar,
criando um sistema de agricultura familiar. Esses 2 órgãos, 3 órgãos, eles funcionaram historicamente desvinculados da Secretaria de Agricultura Familiar. Hoje ele vai compor um sistema que vai comunicar e funcionar de forma articulada para chegar na ponta. Essa que é o grande desafio. Colocar o Intermate articulado com o CEAF, o INPAE articulado com o CEAF e a própria SEASA articulada e os demais secretarias municipais de agricultura. É um desafio gigante, mas nós estamos bastante motivados para isso. E como que o pequeno produtor pode participar desse processo para ser encontrado, localizado, não só o pequeno, de repente as entidades, né, que os representam por todo o estado? Nós precisamos furar o bloqueio do atravessador, que é quem vai lá e facilita às vezes o acesso ao mercado e criar condições mínimas para esse pequeno poder chegar na cidade com o seu produto. Eu sentei com a Associação de Bares, Lanchonetes e Hotéis, tem interesse em comprar produtos da agricultura familiar. Só no PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, 30% dos recursos deveriam ser investidos exclusivamente na agricultura familiar e Mato Grosso capta apenas 7% desse recurso. Então nós estamos falando algo em torno, só em Cuiabá e Variante, de 12 milhões de reais que estão aí disponíveis no mercado consumidor. Fora o plano de aquisição de alimentos da Conab, que adquiriu algo em torno de 80 milhões de recursos de aquisição de produtos da agricultura familiar e poderia ampliar muito mais o potencial de captação. Depende de nós, enquanto órgão, organizador, gerenciador da agricultura familiar, fazer o arranjo produtivo para que esse produtor possa, sem interventores, sem intermediários, chegar no mercado. Eu tenho certeza que os grandes mercados gostariam de ter um alimento muito mais sadio, com condições muito mais fáceis de comercialização, porque aí não está envolvendo a logística, o ICMS, os custos, né, de um deslocamento de longa duração e principalmente desenvolvendo renda, que é o grande problema. Hoje, Lúcio, 80% da riqueza do Estado está concentrada em 16 municípios. Para inverter essa lógica, é preciso investir nas pequenas propriedades. É a única alternativa de sobrevivência em alguns municípios. As economias exauridas, Alto Paraguai, Poxarel, Guiratinga, Peixoto de Azevedo. A alternativa é buscar formas de pequena agricultura, em pequena escala, e que ele possa comercializar primeiro com a escola, que está ali perto, segundo com a Conab, que tem dinheiro já no bolso, e chegar também, por que não, no mercado consumidor privado como um todo. Então, eu acho que tem uma janela gigante de oportunidades, é nisso que a gente está acreditando, com a ajuda aí do governo, a determinação do governador, foi proposta de campanha. E eu não tenho dúvida que vai melhorar a condição, inclusive, de financiamento das políticas públicas e da estruturação da INPAE como um todo e do Intermate num outro conceito mais transparente, mais eficiente e funcionando dentro de uma estratégia macro de agricultura. O senhor falou de Intermate, né? A regularização fundiária, como é que vai ser tratada? Porque essa questão da terra aqui acabou enriquecendo muita gente. Tinha área aí que parecia um prédio, né? Era um título em cima do outro. Como vai ser tratado isso daí, secretário? Nos últimos 5 anos, nós temos um levantamento, um diagnóstico do Intermate. Foi comercializado através de licitação por parte do Intermate mais de 500 mil de hectares de terra. A um preço, em média, de R$ 90 o hectare. Quer dizer, um preço absolutamente irrisório diante do mercado de terra. Eu acho que a grande finalidade agora é colocar o Intermate, e a Luciane Bezerra já está com esse desafio, de trazer os assentamentos rurais como um foco prioritário da política pública. São 32 assentamentos rurais do Intermate. A gente precisa certificar e trazer o documento de posse, além das outras propriedades de agricultura. Baixada Cuiabana é um exemplo disso. O cara tem na terra, ele vai lá no Pronaf, põe como garantia, pega o dinheiro e vai tocar a sua vida de forma independente. Eu acho que esse é um passo inicial importante e que temos que enfrentar, desburocratizando o Intermate, transformando ele em algo mais eficiente e principalmente focado efetivamente naquele pequeno que precisa da política agrária como um todo e da regularização fundiária. Essa inversão de pauta é estratégica, é importante e já está em curso. Então, se ele funcionou durante esse tempo todo para o grande proprietário, hoje a intenção é inverter ele para olhar para os pequenos, que é a oportunidade da justiça social que o governo assumiu no processo eleitoral enquanto gestão. Né? Secretário, nosso tempo acabou, mas só divulgar aqui uma informação que é relevante para a sociedade, para a opinião pública. O senhor conseguiu uma proeza na divulgação da declaração do imposto de renda de todos os secretários, porque o senhor é o único que não tem nem bicicleta. Os meus bens estão declarados no imposto de renda. Eu não tenho nenhuma vergonha de assumir isso, não necessariamente para ocupar. Não, mas não é vergonha mesmo, ter patrimônio. Né? Então, eu acho que tanto eu quanto o que é diferencial nisto
é a possibilidade de nós deixarmos a nossa vida privada, inclusive disponível para a sociedade acompanhar a nossa vida pública nesse governo. Eu acho que isso é importante. Secretário, obrigado pela presença, pelas informações e boa sorte. Eu que agradeço, boa tarde e sempre à disposição. Muito obrigada.